Quem é louco por games acompanhou de perto as novidades apresentadas na maior feira de jogos do mundo, a E3. As gigantes do setor aproveitaram o evento para revelar os novos games que serão lançados nos próximos 2 anos. Só no Brasil, o mercado de games fatura mais de $1 bilhão por ano, um setor que não sabe o que é crise econômica. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Como sempre, vou passar os contatos aqui, se você tiver alguma dica, sugestão para o nosso programa, fique à vontade. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, nosso convidado de hoje é o professor Tiago Vinícius Ficanha, que é docente do curso de Design de Jogos e Entretenimento Digital aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Obrigado. Professor, bom, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para nós a importância desse evento, né? O E3, que é um evento que acabou de acontecer em Los Angeles, nos Estados Unidos. Que evento é esse, professor? Na verdade, é a maior feira de entretenimento hoje do mundo, e ela reúne as grandes empresas que desenvolvem tudo na área de entretenimento. Muita gente pensa que é um evento que envolve somente games, na verdade não é isso. Todo tipo de produto de entretenimento é exposto nessa feira, mas é lógico que pela relevância dentro da área de games, normalmente é o que é mais comentado e é onde todo mundo que é envolvido, que gosta, acompanha, porque é a maior feira que apresenta as grandes novidades. Bem, professor, como é que funciona essas exposições? Aí são separados por estandes, tem cada dia para uma empresa, é tudo junto, vai quem quer, ou tem momentos separados? Como é que é essa organização? O evento ele acontece durante uma semana, mais ou menos. Então, é um evento grande, tem os expositores, mas, na verdade, isso acaba sendo um pouco irrelevante para a mídia de uma maneira geral. As grandes empresas, quando eu digo grande, é Microsoft, Sony, Nintendo e outras empresas, elas têm os seus dias onde eles fazem as suas apresentações dos produtos que são de interesse deles. Então, a gente, inclusive, vê algumas empresas, algumas soft houses, né, que nem esse ano aconteceu com a UB, a EA, a Bethesda, onde eles não efetivamente apresentam hardware, né, equipamentos, mas apresentam seus jogos e tem um horário especial da feira. Então, aconteceram 3 dias efetivamente de convenções, onde eles expuseram seus produtos e suas novidades. Como é que você avaliou essa edição da feira? Quais foram as principais novidades? Enfim, o que te chamou a atenção? De uma maneira geral, foi um ótimo evento. Eu acho que a comunidade gamer ficou bem feliz com o que foi apresentado. Fazia tempo que a gente não via tanto produto novo assim, e isso é muito positivo. O mercado ele acaba sendo movimentado, né, por causa disso. Foi uma boa feira, as empresas apresentaram bons produtos, boas novidades, e de uma maneira geral, talvez, pelo que a gente acompanhou na mídia, assim, foi a feira mais forte dos últimos 5 anos. Algum produto específico te chamou a atenção? Todas as empresas aí apresentaram grandes produtos, né? Eu acho que vale notar o videogame novo, né? Que a Microsoft anunciou, o codinome Scorpio, que é uma plataforma da Microsoft dentro da família Xbox para rodar a realidade virtual. Então vai ser um mega super videogame que vai sair diz a Microsoft no fim de 2017. É claro, né? Eles colocam previsões, a gente acredita, depois eles mudam, a gente fica triste, né? Então, cria aquele clima, né? Cria aquele clima, exatamente. A Sony ela foi muito bem também, apresentou uma quantidade muito grande de jogos, e isso é muito bom porque é uma feira muito voltada para isso. Então acredito que Sony e Microsoft tiveram assim os seus momentos muito fortes. Eu até diria que teve um empate técnico entre as duas empresas, cada uma puxando a sardinha para o seu lado, apresentando especificidades dos seus produtos, dos seus ecossistemas, né?
Mas a gente também teve a Nintendo, que apresentou um jogo que é uma franquia muito popular, que é o Zelda. Foi um dos jogos mais comentados da E3. A Nintendo ela tem uma participação muito pequena frente às outras empresas, mas em compensação, esse produto é um produto que é muito aclamado pelos fãs. Então é uma franquia que ela já dura, tem acho que 20 anos de franquia dessa marca. E acabou que eles apresentaram o jogo e foi um sucesso absoluto, até se sobrepôs a outros grandes lançamentos que diria-se que era maior, mas no fim das contas foi digamos assim, a zebra da vez, né? Talvez até os analistas não esperavam tanta repercussão, mas foi um dos jogos que mais repercutiu, apesar da Nintendo só ter apresentado 2 jogos, esse foi um dos que mais repercutiu na feira toda. Já vou aproveitar então, professor, já que você falou na Nintendo, e perguntar, né, como você acabou dizendo mesmo que ela está tipo, no terceiro plano aí, comparando com a Microsoft e a Sony, você acha que ela tem condição de se reerguer e ser ainda a pioneira dos games da nova geração, ou vai se manter ainda como a tradicional, a que criou uma geração de jogos no passado, mas hoje vai ficar revivendo os clássicos? Eu não colocaria tão dessa forma, se reerguer, porque a gente teria que assumir que ela caiu, né? E de fato isso não aconteceu, né? Ela é uma empresa que ela tem um nicho de mercado muito forte. Aqui no Ocidente, talvez ela tenha perdido um pouco de espaço nos últimos 5 anos, mas, por outro lado, no Oriente ela ainda é uma empresa muito forte. É que a gente, de fato, não tem um contato tão próximo com esse mercado, né? Mas no Japão, principalmente, ela reina absoluto. Então, ela é uma empresa forte ainda. Ela vive... Isso é verdade, isso é fato que tu comentou, ela vive ainda muito das suas franquias, tem apresentado poucas inovações frente às concorrentes, mas é uma empresa que ela tem aí a sua capacidade criativa muito alta e acho pouco provável que isso vá acabar nos próximos anos. Eu penso que a Nintendo ela tem o seu espaço cativo aí dentro do mercado. Eu quero aproveitar também, professor, a questão da realidade virtual, que foi um dos destaques da feira desse ano. Você acha que essa tecnologia já está preparada para em breve começar a vir para um mercado mais popular? Ainda tem muito que ser trabalhado em cima dela? É uma boa aposta? Não? Quais as suas considerações sobre esse novo conceito? A realidade virtual, ela, como qualquer outra tecnologia, pelo menos na minha opinião, ela vai ser massiva a partir do momento em que a gente tiver a um preço disponível, né? Então... é muito caro, a realidade virtual ainda é muito caro para o usuário comum. Apesar, é lógico, da gente ter dispositivos, se tu pensar em termos de Google Cardboard, por exemplo, onde tu consegue fazer um dispositivo de realidade virtual com o teu celular por 60, 100 reais, mas ainda assim, dentro do que a gente viu na E3, né, a qualidade gráfica do que a gente viu dentro de realidade virtual, para o usuário comum, eu ainda acho um pouco impraticável. Eu acredito na massificação da realidade virtual para games, entretenimento, dentro de 2 ou 3 anos, quando a gente tiver um mercado maduro, quando a gente tiver outras empresas entrando no mercado. A China, 3 grandes empresas chinesas já anunciaram que em 2017 vão desenvolver os seus aparelhos de realidade virtual. E a gente sabe, né? Quando a China entra no mercado, o preço cai, porque eles têm uma capacidade produtiva imensa, né? Então, eu acredito que sim, é uma grande aposta. O futuro ele vai ser dominado pela realidade virtual, não tenho dúvidas disso, mas dizer que vai ser massivo no próximo ano, eu ainda acho que é uma aposta um pouco alta, assim. Eu acho que a gente ainda tem um tempo ainda, até uma questão de adaptação. São os equipamentos de realidade virtual ainda apresentam muitos problemas, o pessoal usa, fica enjoado, tem muita coisa que até os próprios desenvolvedores de conteúdo também estão aprendendo a desenvolver conteúdo para realidade virtual, então a gente tem ainda um caminho longo aí para percorrer até o negócio ficar legal, mas eu acredito que dentro de 2 ou 3 anos a coisa seja bem promissora mesmo, eu acredito que vai massificar. Agora, Thiago, ao mesmo tempo, já é muito sedutor, né? Pensar nesses jogos com realidade virtual. Você pode explicar um pouquinho como é que funcionam esses jogos? Como é a plataforma? Como é que acontece essa interatividade com esse tipo de jogos? A realidade virtual dentro... Eu vou mais explanado na área de games, né? Que é a minha área de maior domínio e conforto, né? Tu efetivamente... participa desse mundo interativo, né? Então tu coloca o óculos, então tu fica imerso dentro desse mundo,
360 graus, né? Para onde tu olha, tu tá inserido dentro desse mundo. E hoje é interessante, né? Porque talvez as grandes empresas, e aí eu falo a Sony com o Morpheus, o HTC Vive, o Oculus Rift qual é a empresa agora do Oculus Rift? Agora me fugiu. São empresas que desenvolveram o óculos e também os dispositivos para eu interagir com esse mundo virtual. Então, a partir do momento que tu tem as manoplinhas, né, para interação, tu tá dentro do mundo e tu tá interagindo dentro desse mundo virtual. E como tu mesmo colocou, é muito sedutor, né? É uma tecnologia espetacular, a gente testa e dentro do curso a gente tem essas ferramentas para trabalhar e é espetacular, tu se sentir imerso dentro do mundo. Agora é lógico, né? Isso demanda uma capacidade do computador, né? Tem todo um custo computacional aí bem alto, mas mesmo assim, tirando a parte técnica, é espetacular. Não tem o que dizer sobre esse tipo de experiência, é muito legal. Eu quero tocar num ponto agora, professor, que eu sei que para quem trabalha com isso é um pouco chato, mas volta e meia cai na mídia esses assuntos, a gente não pode deixar de abordar, infelizmente, que é quando a pessoa fala que jogos podem prejudicar o desenvolvimento, ou tal pessoa tem um comportamento violento devido aos jogos. O que tu pensa disso? E eu queria que tu também falasse quais os benefícios que a prática, o contato com jogos propicia ao desenvolvimento de uma pessoa. Bom, isso é sempre um assunto muito polêmico, né? Assim, a minha opinião, e dentro de tudo que eu já li, já estudei sobre esse assunto, envolve talvez uma coisa que para mim é muito clara e que às vezes talvez as pessoas elas não prestem muita atenção. Todo o excesso, ele é problemático, né? O videogame ele não foge dessa regra. Então, se tu joga muito jogo violento, e a gente sabe que hoje, dentro do mercado, existem jogos que são muito violentos, né? Então, se tu joga muito violento, sim, claro, isso pode te influenciar. Tu tá sendo, digamos assim, tu tá tendo um contato com violência extrema durante, sei lá, 8, 10 horas por dia. Às vezes, a pessoa vai se tornar uma pessoa violenta. Eu não sei te responder se ela vai se tornar, mas ela tá tendo contato com um jogo ultra violento durante 10 horas por dia. Se tu pega um sujeito e coloca ele 10 horas por dia para ver filmes violentos, extremamente violentos, provavelmente isso também vai ter um impacto, ou coloca ele em situações de extrema violência durante muito tempo, isso também vai ter um impacto. Então, eu acredito que o problema, muitas vezes, ele não é necessariamente o conteúdo, mas também o tempo que tu está exposto a esse conteúdo e como isso acontece. Então, as pessoas, às vezes, elas criticam muito videogame e tal, mas eu acho que essa crítica ela é válida a partir do momento que a gente está vendo sob uma ótica do exagero, né? Toda a mídia, quando tu consome em exagero, ela, de alguma maneira, é maléfica. Ao mesmo tempo, como tu mesmo citou, acho que é muito legal a gente falar que tem jogos que são extremamente interessantes, criativos, inspiradores, jogos que realmente são estimulantes da criatividade, jogos infantis que são muito legais. Então, é aquela história, né? Tem uma coisa que eu até tenho atentado muito, eu tenho falado para as pessoas, né? Existe uma coisa que é fantástica no jogo, como tem em filme, que é a classificação etária. Então, pô, às vezes também, assim, é uma coisa que eu acompanho. Às vezes tem um pai, uma mãe que compra o jogo para os filhos, aí tem lá a classificação etária do jogo, 16 anos, 18 anos, e a criança tem 10. Então, é incompatível isso, né? Então, as pessoas, porque o videogame torna a pessoa violenta e tal, mas aí tu tá dando para uma criança de 10 anos um jogo com uma linguagem pesada, com decisões morais que ela não tem capacidade de lidar, que ela não tem maturidade e... É lógico, isso é insustentável, né? A gente não está criando uma criança saudável dando um produto desse para ela. Então, tudo começa, né, eu acredito também nessa percepção dos pais e das pessoas de respeitar a classificação etária, de, como qualquer outra coisa, impor limites sobre a utilização da ferramenta, né? Seja ela qual for, né? O videogame, filme, enfim. Falta um pouco, às vezes, muito de bom senso, né? Acredito que sim, que o excesso ele pode trazer problemas, mas eu acho que tem muitos produtos muito legais e quando é controlado e quando a coisa acontece de uma maneira saudável, não vejo que haja problema, não. Só pegando a tua linha de raciocínio, tá cheio de pais que acabam substituindo a babá pelo notebook, ou pelo celular, enfim, Sim. né?
E aquilo é muito confortável, né? Porque realmente as crianças ficam lá no seu cantinho horas e horas e os pais estão liberados. É um doping, né, da criança, né? Eu acho que isso que talvez seja muito exagero, como você tinha colocado, Exatamente, né? E esse acompanhamento mais direto dos pais, o que será que ele está vendo ali, né, naquele momento? Não sei até que ponto os pais ficam, né, em cima, controlando também, isso, controlando o conteúdo, né? Exatamente, É importante, isso é importante. Legal. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos já já a conversar com o professor Tiago Vinícius Ficanha sobre jogos eletrônicos. Já estamos de volta. Hoje nosso convidado é o professor Tiago Vinícius Ficanha, que é coordenador do curso de Design de Jogos e Entretenimento Digital aqui da Univale. Muito bem, professor, eu queria aproveitar agora então para falar então de mercado, tanto no Brasil quanto no exterior também, mas vamos focar aqui para a nossa região. Então, comparado assim, como é que está o mercado brasileiro para jogos? Os impostos no Brasil prejudicam? Não, faça a sua análise, por favor. Essa é uma pergunta bem interessante. Coincidência ou não, é uma pergunta que eu tenho respondido com bastante frequência nos últimos meses, assim, porque é uma dúvida constante, tanto de aluno quanto de outras pessoas que estão pensando em ingressar nesse mercado. Bom, o mercado de jogos, ele é um mercado crescente, tá? A gente não atingiu a maturidade dele ainda e é crescente, aí eu posso falar assim, em nível global, tá? Ele é crescente no mundo inteiro, então eu não retiraria o Brasil e trabalharia com ele isoladamente. Ele obedece esse padrão. Uma coisa que é interessante, assim, é que hoje o mercado de jogos, ele não respeita muito esse limite geográfico. Então, hoje, o que a gente observa muito, e vários alunos, inclusive nossos, têm feito é trabalhado para empresas fazendo outsourcing. Então, as empresas de fora, uma empresa, por exemplo, americana, vem e contrata esse profissional brasileiro através de alguma plataforma na internet. Então, isso é uma coisa muito interessante. E também é legal falar que o mercado de jogos, ele não é necessariamente só a criação efetiva dos jogos. Então, a gente tem profissionais trabalhando, por exemplo, com criação de som para games, criação de modelo 3D, criação de personagem, criação de cursos online de treinamento. É uma coisa muito ampla, né? A gente tem hoje um crescimento muito acentuado também na parte de mídias sociais. Então, as empresas que desenvolvem game precisam de pessoas que entendam de jogos para desenvolver a sua parte de mídia. Então, assim, é um mercado que hoje ele tem diversas frentes de trabalho. E o que está acontecendo é que as pessoas elas têm se interessado mais por jogos. E faz todo sentido se a gente parar para pensar. Eu, por exemplo, compro hoje um jogo, pago R$100, talvez menos, talvez mais, na promoção pago R$50, e esse produto ele me proporciona 50, 60 horas de diversão. Se tu parar para pensar o preço da hora da diversão que tu tá tendo, sai muito barato. Então é natural que o jogo ele comece a realmente ganhar novos adeptos. Se tu comparar com o cinema, um aluguel de um filme, tu aluga hoje um filme R$9, R$10, né? E ele te dá 2 horas de diversão. Com 30 tu compra um jogo que te dá 60 horas de diversão. Então se a gente for fazer uma análise comparativa de preço e horas de diversão, o game está muito à frente. As pessoas estão acordando para isso. Eu estava vendo hoje, a gente tem assim, PlayStation 4, 40 milhões de unidades vendidas, Xbox, 20 milhões, Wii, 16 milhões. Então, é muito aparelho vendido, né? É muito jogo. Eu tava vendo aí um jogo muito interessante que a Blizzard lançou há pouco, o Overwatch. Final de semana ele deu 10 milhões de jogadores jogando online no final de semana, não simultaneamente, mas no final de semana. Pô, 10 milhões de pessoas é muita gente, né? Então, por quê? Porque é uma diversão barata. Então, o mercado ele tá crescendo porque as pessoas têm se interessado por essa diversão, porque é uma alternativa economicamente viável de diversão. Isso é muito legal, né? Então, profissionalmente interessante, do ponto de vista de quem está pretendendo trabalhar com isso. Sim, é um mercado crescente, promissor, tem vaga. Na verdade, tem muito mais vaga hoje do que pessoas trabalhando. É mais ou menos que nem as engenharias, né? A gente tem um excedente de vagas e pouco profissional. Então, isso, nesse momento, está muito propício para a pessoa ingressar num curso desse. Falando então, professor, em diversão, como é que é planejado um jogo? Quais etapas que devem ser levadas em consideração para um jogo ser atrativo? Isso também é uma dúvida bastante complexa, né?
eu não tenho como te dar a fórmula receitinha. uma receita de bolo, né? Mas assim, porque é um universo grande, né? Tu pode focar num público, tu vai desenvolver um game, tu pode focar num público, se tu já tem um público específico. Uma coisa que a gente tem observado que tem feito muito sucesso, ou pelo menos tem dado certo, é à medida que tu está desenvolvendo o jogo, tu, em tempo real, tá interagindo com o teu público-alvo, teu público específico. Tá pegando feedback, tá botando as pessoas para testar, para verificar o teu jogo, criando e construindo o produto junto com a comunidade. Então, a gente tem alguns exemplos legais, o Overwatch é um deles, o Ark é um outro jogo que tem feito muito sucesso, que também aconteceu isso, o Rust, jogos online que tem funcionado muito, porque a comunidade ela tem ajudado muito no desenvolvimento. Então, isso a gente percebe que está funcionando. Ao contrário, a gente tem jogos, vou dar um exemplo, um que foi lançado há pouco tempo, o Homefront. É um jogo que ele ficou muito fechado, muito encapsulado. A empresa lançou um beta muito perto do lançamento. Pouco feedback da comunidade. O jogo foi lançado e a comunidade não sentiu que foi ouvido. Pelo menos a expectativa não foi alcançada. E aí o jogo ele acabou sendo em termos de venda, né, em função do dinheiro investido e quanto vendeu, acabou sendo um fracasso. Então, hoje eu diria que uma fórmula do sucesso para o jogo que está desenvolvendo é ouvir a comunidade, é estar junto da comunidade, pegando feedback, testando, trazendo essa experiência que os jogadores têm, trazendo para o teu jogo. Isso tem sido muito importante, tem se mostrado bastante funcional para o sucesso do jogo. Tiago, aqui no Brasil, tem que tipo de game é favorito? Tem uma preferência em jogos no Brasil? Como é que funciona isso? Isso é uma pergunta interessante. Assim, o Brasil ele tem a característica que é legal, é fascinante, que é a coisa do futebol. Então, jogo de futebol sempre foi sucesso aqui. A gente tem o Pro Evolution Soccer, o FIFA, sempre foi muito bem. Mas é interessante porque o Brasil está despontando como favoritos em jogos competitivos também. Então, League of Legends, Counter-Strike, são jogos que hoje os brasileiros, eles nas ligas profissionais, estão sempre entre os primeiros. Então, isso é muito interessante. Falar em preferência nacional eu acho um pouco complicado, porque o Brasil é um país muito grande e muito diverso, né? Então, a gente tem muita gente jogando muita coisa, mas a gente sempre percebe que os jogos de futebol e hoje os jogos competitivos realmente estão fazendo bastante sucesso entre as pessoas. Isso é bem legal. Uma dúvida que eu tenho, já que você falou em jogos de futebol, como é que para planejar a criação de um jogo desse que já é baseado em um jogo real, trazendo para o mundo virtual, como inovar todo ano num jogo que tem basicamente o mesmo formato? Essa tua pergunta ela é respondida justamente com o lançamento do FIFA novo pela EA, que eu acho que é o FIFA 17, se não me engano, onde eles vão criar um modo história dentro do jogo. Quer dizer, efetivamente inovar no game de futebol, né, o jogo de futebol propriamente dito, hoje é muito complicado, porque a gente já atingiu um nível técnico, copiar a física do mundo real, e intempéries, né, chuva, clima seco, sol, se eu não me engano, tem um deles que, inclusive, se tu colocar a tua localização, ele pega o teu tempo, a condição climática da onde tu tá, e replica isso dentro do jogo. Então, né, já foi feito muita coisa. Claro, sempre tem espaço para ajustes, né? Mas a inovação ela está se dando justamente por outros caminhos, criar um modo história, onde tu acompanha a carreira de um cara, nesse caso, né, que jogava bem, daí o cara, esse personagem, ele se deu mal no meio da história, ele vai ter que recomeçar num time pequeno, aí coincidentemente é o time que tu vai controlar. Então, um método carreira com treinador, então tu também treina o jogador, interações online, compra e venda de passes dos jogadores. Então, o jogo propriamente dito de futebol hoje realmente é muita maquiagem, assim, coisas pequenas e tal. O que está acontecendo é uma inovação dentro de outros aspectos do jogo que aumentam, né, esse repertório e esse tempo de jogabilidade. Professor, fala um pouquinho como é que está organizado o curso de design de jogos aqui na Univale.
Bom, hoje a gente tem aí uma entrada do curso anual, não é a entrada semestral, né? No começo do ano, a gente está tendo uma entrada bem legal no curso. Agora a gente está findando, né? Tem os trabalhos de conclusão, a gente tem vários tipos de trabalhos bem legais dentro da área de realidade virtual, jogo multiplayer, jogo single player, jogos assim excelentes, uma veia criativa muito forte. O nosso curso hoje está bem posicionado. Quando se fala em design de jogos, o pessoal já pensa em design de jogos da Univale, então dentro do estado a gente está bem posicionado. É um curso que está bem colocado em termos profissionais, então assim, os alunos que estão saindo da universidade estão conseguindo arrumar muita vaga de trabalho, então a gente está numa situação bem legal, assim, numa crescente e até certo ponto confortável, assim, né? Não é aquela coisa assim, como é que a gente vai fazer para inserir? Não, cara, todos os nossos alunos, eles estão achando vaga e tá bem legal. Assim, Quantos semestres, Thiago? São 7 semestres, né? São 3 anos e meio de curso, com algumas disciplinas em educação à distância, disciplinas tradicionais, dentro da área de programação, desenvolvimento de personagem, ilustração e, logicamente, jogabilidade, level design, coisas inerentes da própria formação do design de jogos. Professor, vocês têm um laboratório também de produção ali no curso, né? O que está sendo desenvolvido lá? Hoje, na verdade, sim, hoje a gente está com 3 laboratórios já. Eu coordeno o Lab XP, que é o Laboratório de Desenvolvimento Experimental de Jogos. E a gente está trabalhando em parceria com a Defesa Civil. Hoje o Lab XP está trabalhando muito seguindo a linha do Advergame, né? Jogos que propagandeiam alguma coisa. A gente está com um projeto bem legal com a Defesa Civil de Itajaí. Então a gente está entregando o segundo jogo agora no segundo semestre. E também temos o laboratório que é o Lab 3D, coordenado pelo professor Giovanni, o laboratório de criatividade coordenado pelo professor Marcos Soares, que são laboratórios que também estão desenvolvendo conteúdo 3D, desenvolvendo jogos. A gente está trabalhando agora, criando experiências junto com outros cursos de engenharia e computação para o Museu Oceanográfico, experiências interativas. Então, realmente a gente está aí com uma produção bem acentuada, assim, está fervendo. Muito bom. Pessoal, a gente quer agradecer a sua presença, então. A gente conversou com o professor Thiago Vinícius Ficanha, que é coordenador do curso de Design de Jogos e Entretenimento Digital aqui da Univale. Obrigada. Eu aqui agradeço, imagino. Muito obrigado, professor, e obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.